Então vamos lá para a nossa aula de classe de palavras. Nós estamos aqui nos pronomes, estamos justamente aqui no pronome relativo, falando sobre o exemplo de comprei o livro. Eu comprei o livro. Quem compra, compra algo. O livro aqui está com o objeto direto. Reparem. Você recomendou o livro que eu comprei. Portanto, aqui você recomendou o livro também está como objeto direto. O livro, a palavra livro é substantivo. Comprei o livro que você recomendou. Preste bem atenção. Eu tinha duas frases. Comprei o livro, você recomendou o livro. E aí eu coloquei numa frase só. Comprei o livro que você recomendou, tá? Reparem que esse que aqui, ele é um pronome relativo e ele está no lugar do que? Comprei o livro que você recomendou. A função dele na frase é fazer uma relação entre o texto anterior, a oração anterior e a oração posterior. Por isso que ele se chama relativo. Ele faz uma relação entre duas orações. Temos uma oração antecedente, um pronome relativo e uma oração consequente. Outro exemplo. Felipe, voltei. Leia. Voltei à cidade. Nasci nessa cidade. Não, então não poderia falar, simplesmente unir essas duas orações com um pronome relativo dizendo, leia. Voltei à cidade. Onde nasci. Veja que eu uni as duas orações. Voltei à cidade, nasci nessa cidade. Voltei à cidade onde nasci. Fácil, né? O onde aqui, ele é um pronome relativo, porque ele faz relação entre a oração antecedente e a posterior, consequente. Belle. Ele escondeu-se. Veja, ele escondeu-se. A obra dele foi elogiada. Aqui eu tenho um pronome possessivo. A obra dele, a obra pertencente a ele, foi elogiada. Ele, cuja obra foi elogiada, escondeu-se. Veja que agora eu tenho um pronome relativo. Por quê? Eu estou fazendo a relação. Eu disse, ele escondeu-se. A obra dele foi elogiada. Mas eu disse nessa frase, ele, vírgula, cuja obra foi elogiada, escondeu-se. Então, os pronomes relativos substituem antecedente, evitando a repetição da palavra na oração seguinte, na oração consequente. Substitui o nome na oração antecedente, evitando a repetição da palavra na oração seguinte, na oração consequente. Fácil? Vamos para um exercíciozinho. Considere o quadro abaixo para o uso correto dos pronomes relativos. Antecedente e relativos. O antecedente vai ter sempre a coisa e o pronome relativo que vai fazer a conjugação com os, o qual, os, quais, tá? Se a coisa for singular, o qual. Se a coisa for plural, os quais, tá? Ou as quais. Masculino, o qual, feminino, a qual. Ok? Pessoa. Se eu for utilizar pessoa no pronome relativo, eu vou usar que, ou, quem, ou, o, as, quais. Então, pessoa, que, quem ou a
qual, a qual, os quais, ok? Se eu for usar um lugar, eu vou usar o onde. O onde, em que, sempre, né? Lugar onde, em que lugar? E se for possessivo, representando posse, eu vou usar o cujo, cuja, ou cujo, cujas. Se eu for usar quantidade, eu vou usar o quanto, quanta, quantos, quantas. Ok? Lugar onde, claro que se um lugar é um adjunto adverbial de lugar. Pronto, funções do pronome relativo. Leia para mim, Daisy. A menina que chegou primeiro foi premiada. Muito bem. A menina foi premiada. Qual foi a menina que foi premiada? A que chegou primeiro, Qual? né? Então, a menina que chegou primeiro foi premiada. Eu poderia dizer a menina foi premiada, simplesmente. A menina o que é? Sujeito, foi premiada. E então eu tenho aqui um predicado, né? Se eu tenho sujeito, eu tenho predicado, não é isso, Felipe? Muito bem. Que chegou primeiro é um pronome relativo. Está relacionando as duas orações. Nós estamos mostrando aqui que uma relação de pronome relativo, ela pode vir, não necessariamente depois, ela pode vir no meio, tá? Muito bem. E esse também será um predicado, né? O sujeito, o que aqui, como sujeito, e o predicado. A menina que chegou primeiro. Se eu colocasse só que chegou primeiro, eu poderia substituir o que por a menina? Sim ou não? Sim, a menina chegou primeiro. Sim. Então, o que representa a menina? Se ele representa um nome, ele é um pronome. Se ele relaciona as duas orações, ele é um pronome relativo. Leia, Felipe. A menina de quem eu gosto foi premiada. Muito bem. Repare que a menina foi premiada. De quem eu gosto é uma relação que ele está fazendo aqui. Em que a menina é o sujeito, não é isso, Felipe? Uhum. E foi premiado. O que é, Felipe? Predicado. Tem o sujeito e o predicado, não é isso? Já estudaste isso, Felipe? Já. De quem eu gosto. De quem eu gosto, ele é um predicado. De quem eu gosto. O eu é o sujeito desse predicado aqui. E a menina, olha só, de quem, né? A menina, essa quem representa o quê? A menina. Então, de quem aqui, se ele representa a menina, ele é um pronome. Se ele faz relação com duas orações, ele é um pronome relativo. Fácil, difícil, de quem, ou seja, eu poderia dizer a menina foi premiada. Eu gosto desta menina, porque de quem eu gosto é desta menina. Ok? De quem aqui está no lugar de menina e é o objeto indireto. Por que ele é indireto, Daisy? Porque ele tem uma preposição. Terminando. A menina Belle. A menina com quem eu falei foi premiada. A menina com quem eu falei foi premiada. Mesmo raciocínio. Com quem eu falei? Uma oração dentro da oração normal. Com quem eu falei? Eu, sujeito. A menina aqui, com quem? Eu falei com a menina. Esse com quem aqui representa o nome, portanto é um pronome. Faz a relação entre as duas orações, portanto, pronome relativo.
Felipe. A menina contra a qual eu lutei foi premiada. A menina foi premiada. Contra a qual eu lutei. Veja, eu lutei contra a menina, certo? Contra a qual aqui está representando a menina. Portanto, ele é um pronome e faz relação, substitui o nome e faz relação com a outra oração. Daisy. A menina cujo filho esteve aqui foi premiada. A menina cujo filho esteve aqui foi premiada. Mesma situação. Cujo filho? O filho da menina. O filho da menina esteve aqui. O filho de quem? O cujo aqui, cujo filho esteve aqui. Ele está falando o filho da menina. Então, o cujo aqui, ele está substituindo o filho da menina. Ele faz uma relação entre duas orações e ele é relativo. Ele faz a relação de uma oração com outra. Se ele faz a relação de uma oração com outra, eu tenho um pronome relativo. Belle. Leia. A menina de cujo filho falei foi premiada. A menina de cujo filho eu falei. Um pronome oculto. Cujo aqui é o filho da menina. Portanto, de cujo filho falei. De cujo aqui está substituindo o nome, filho da menina, e faz uma relação entre duas orações, portanto é relativo. Agora fácil, todo mundo sabe isso, o pronome interrogativo. Quem viu o acidente? Veja, quando a interrogação é direta, quem viu o acidente? Quero saber quem viu o acidente. Aí eu tenho uma interrogação indireta. O que eu percebo aqui? Na interrogação direta, eu ponho o... Que sinal é esse aqui? Interrogação. Ponto de interrogação. E quando eu ponho uma interrogação indireta, eu ponho o ponto final, né? O parágrafo, né? Pronomes interrogativos, quais são? O que, quem, qual, quanto. Que, quem, qual, quanto. Vamos para o exercício de fixação. Assinale I para interrogação indireta e D para interrogação direta. Fácil. Felipe. A cozinheira quer saber quantos virão para o jantar. É Interrogação I direta. ou D? Lembre-se que D. Não, I. é indireta, I. porque tem o ponto parágrafo, né? Sim. Então é I. Pele. Quantos virão para o jantar? E aí, Belle? Direta ou indireta? D. É a D. Por quê? Tem um ponto de interrogação, portanto é direta. Daisy. Pergunta o que procuras aqui. E aí, direta ou indireta? Indireta. Indireta porque tem um ponto parágrafo. Clean. O que procuras aqui? Direta ou indireta? É direta, porque tem um ponto de interrogação. Você, Felipe. Você não me disse o seu nome. Indireta. Muito bem. Fácil, né? Muito bem. Sem pronomes interrogativos, né? As indiretas. Agora, de novo, a nossa explicação. Primeira pessoa, quem fala. Segunda pessoa, com quem se fala. E a terceira pessoa, de quem se fala. Os pronomes possessivos, tá acabando. Eles já são primeira, segunda e terceira pessoa, eles têm o mesmo raciocínio dos outros. Primeira pessoa que fala,
a segunda com quem se fala e a terceira que está distante de quem se fala. Muito bem. Se eu tenho a pessoa que fala, é meu, nosso. Se eu tenho a pessoa com quem se fala, teu, seu, vosso. E se eu tenho a pessoa de quem se fala, é seu, dele. Repetindo, a pessoa que fala, meu, nosso. De quem se fala, teu, vosso. E com quem se fala, seu, dele. Exemplo, meu controle. Teu chinelo. Seu ventilador. Muito bem. Então, os pronomes possessivos são aqueles que referem-se a pessoas do discurso, indicando-as como possuidoras ou autoras de algo. Possessivo, possuidoras. Muito bem. Então, vamos lá. Tem uma diferença entre o pronome oblíquo do pronome possessivo. Eles podem ser iguais, né? Vamos lá. Troque o possessivo por um oblíquo átono. Vamos lá. Daisy. A moça pisou o meu pé. Como ficaria? A moça pisou-me o pé. Fácil, né? Felipe. Leia. Eu penteava os seus cabelos. Como é que ficaria? Eu penteava-lhe os cabelos. Eu estou substituindo o oblíquo, né, o possessivo, pelo oblíquo, né? Eu peguei aqui, olha. A moça pisou o meu pé. Não é possessivo, meu pé? A moça pisou-me o pé. Meu pé, pisou-me. Tá substituindo aqui, esse oblíquo está substituindo o possessivo. Eu penteava os seus cabelos. Eu penteava-lhe. Seus cabelos não é possessivo? É. Se eu coloco lhe, é um pronome oblíquo. Vide a primeira aula de pronomes. Belle. Eu deveria puxar as tuas orelhas. Belle. Puxar. Eu deveria puxar-te as orelhas. Eu substituí as tuas, possessivo, por um pronome oblíquo átono, né? Daisy. Ela resolveu nossos problemas. Ela resolveu-nos os problemas. Veja que meu ficou me, seus ficou lhe, teus ficou te e nossos ficou nos. Fácil, né? Felipe. Cortarei os vossos cabelos. Como é que ficaria, Felipe? Cortar. É vos, né? O átono, como é que ficaria? Cortarei-vos-ei os cabelos. Cortar-vos-ei. Cortar-vos-ei, cortar-vos-ei os cabelos. Por quê? Aqui, o pronome átono tem que ser colocado aqui, que neste tempo verbal exige esse tipo de conjugação. Tá? Vide a aula de próclise, mesóclise e ênclise. Aqui eu tenho um exemplo de mesóclise, em que o pronome oblíquo átono está no meio do verbo. Ok. Então, o papel do pronome possessivo pode ser exercido pelos pronomes oblíquos átonos.
papel do pronome possessivo, meu pé, pisou, me, pode ser exercido pelos pronomes átonos. Lembrando que, em determinadas conjugações, eu tenho que usar uma mesóclise. Pronome indefinido. Alguém testemunhou o acidente. Felipe, quem é o sujeito dessa frase? Testemunhou. Não, Alguém. alguém. Porque o alguém, quem foi que testemunhou? Então, aqui eu tenho uma indefinição de quem seria essa pessoa que testemunhou o acidente, o crime. A criança quer algo. Mas o que a criança quer? É uma indefinição. Então, eu tenho aqui o pronome indefinido, se refere à terceira pessoa do discurso de modo vago e impreciso. E Tá bom. com o pronome indefinido, a gente termina a nossa saga de pronomes. Na próxima aula veremos verbos. Pergunto até aqui alguma pergunta, alguma dúvida? Não. Fale agora ou se calem para sempre. Não.